O que acontece? O produtor rural está lá, ele já está vendo que ele vai ter um prejuízo, não vai colher bem, vai ter prejuízo, não vai conseguir pagar aquela parcela. O que ele faz? Ele precisa, obrigatoriamente, se munir de documentos que comprovem aquela situação. Ele vai precisar de um laudo financeiro, um laudo de capacidade de pagamento, ou seja, você precisa falar para o banco, você não vai chegar no gerente do banco e falar, eu não tenho condições de pagar e ver o que dá para fazer. Não, você tem que fazer o pedido já direcionando que a minha capacidade de pagamento é essa e eu só posso pagar desse jeito. Claro que disso você tem que estar subsidiado com documentos que demonstrem a sua capacidade financeira, né? Não eu, Arão, eu tenho um patrimônio grande, né? Mas a minha lavoura tá quebrada e eu pago com aquele patrimônio. Não, você paga o crédito rural com valores decorrentes da atividade rural. Ela tem que estar extremamente ligada. E isso, um laudo de capacidade financeira vai te trazer. Outros documentos que comprovam que você teve essa perca. Vamos colocar aqui numa região do estado choveu demais, como aconteceu em 2014, 2015, teve bastante seca, não foi chuva, foi seca aqui no estado, e os municípios, eles decretaram situação de emergência na época, né? Vários municípios aqui, dentre eles destaque-se ali aquela região de Campos Lindos, decretaram a decretação de emergência por causa da seca. Perfeito, aquilo ali é uma prova de que a região toda foi afetada. Pelo menos é um documento público e presume-se que foi feito de boa fé pela gente. Esses decretos, eles são, tipo assim, acionados tipo, tem algum parâmetro para isso? Ou em conjunto, tipo, produtores e autoridades, ou falar assim, cara, de fato, a gente tem que fazer esse decreto? Na verdade, esses decretos, eles são feitos em razão da pressão popular, essa pressão popular são dos produtores, são as cooperativas, são associações que sabem daquele problema na região e fazem uma pressão junto ao gestor municipal para ele, reconhecendo aquela situação, soltar esse decreto. É uma prova geral para toda aquela região, né? Então, normalmente, o produtor costuma decretar essa situação de emergência, né? E, dentre aqueles documentos, o mais importante, sem dúvida, é esse laudo agronômico, que vai constar lá o que aconteceu. Choveu demais? Choveu em excesso? Choveu menos? Seca? O grão abortou? Não aconteceu? Enfim, tudo aquilo que você sabe. Esses documentos, você juntando essa relação de documentos e formalizando esse pedido, é formalizar, não é conversar com o gerente, é formalizar, faz um pedido, assina o pedido e protocola no banco. Isso sim lhe garantiria a prorrogação desse crédito rural. E aí eu volto a dizer, a prorrogação é mesmo juros e mesmo as condições de pagamento. Você pegou aquele crédito para pagar em 10 anos, você prorroga para pagar nos próximos 10 anos sem problema algum. Sem problema não. Porque acontece, e o banco, mesmo assim, ainda ele recusa o banco ele recusa essa prorrogação, mesmo com todos esses documentos. Em alguns casos ele recusa, né? Mas aí é onde entra o trabalhador advogado. Você pode entrar com ação contra o banco e numa liminar o banco obriga, o juiz obriga o banco a prorrogar. Ou se mesmo que você venha a ser executado, na defesa daquela ação de execução, o juiz manda o banco prorrogar. Aí é um direito do produtor rural que o banco é obrigado a acolher, por determinação judicial.